Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Ali está nosso tema, versículo 1 a 25, só um minuto. Os irmãos podem acompanhar a projeção, mas preferência acompanha na Bíblia, a sua Bíblia, a leitura. Lucas capítulo 1, assim diz a palavra de Deus por meio de Lucas. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. E expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do teu ministério, Zacarias voltou para casa. Passado esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que hoje seja um dia extraordinário para nós, como foi para Zacarias naquele dia, onde a Tua verdade ilumina o nosso coração, trazendo fé, arrependimento e uma vida justa diante do Senhor. Espírito Santo, nós acabamos de cantar, venha, enche esse lugar, e agora usa a Tua espada, que é a Tua palavra, para ministrar. Em Teu nome, Jesus, eu oro pedindo isso. Amém. Quem gosta de uma visita? Muita gente gosta de ser visitado, não é mesmo? Tem gente, por exemplo, que gosta de tanto de visita que talvez se eu pudesse ir lá toda semana a pessoa gostava. Visita é algo bom. É algo que uma pessoa, ela parou um tempo da vida dela para dedicar um tempo para ir lá ver como que você estava. Se alguém quer te visitar, se alguém quer ir lá conversar com você, você deveria se sentir honrado por isso. Não é verdade? Nós estamos aqui diante de um acontecimento que depois, quando tudo isso acontece, que João Batista nasce de verdade,
Zacarias, ele canta, ele compõe um louvor, e no seu louvor ele fala assim: Deus visitou o seu povo. Deus, em alguns momentos, ele vai fazer uma visita especial para o seu povo. Em alguns momentos da sua trajetória cristã também, da sua vida com Deus, ele vai fazer uma visita especial para você. Essa palavra visita, quando a gente vai ver no original, ela significa uma preocupação, alguém que veio te abençoar, alguém que veio ver como você estava. Então, o nosso tema hoje é que Deus, ele se preocupa tanto com o seu povo, que ele, hora ou outra, ele vem fazer uma visita especial para o seu povo. Como nesse acontecimento aqui. Então, trazendo para nós, se alguém quer te visitar, se algum dos presbíteros quer te visitar, inclusive é o papel deles, para saber como você está, para ler a Bíblia com você, para orar com você, receba. Porque é sinal que Deus está se preocupando com você, é sinal que a igreja se preocupa com você e quer ver como você está, quer tomar um café juntos, isso é tão importante. Às vezes eu falo para alguém, quero visitar você. De alguns já, que isso, pastor? O que eu fiz? Nada. Eu só quero ir lá para a gente poder conversar, para a gente poder ler a Bíblia juntos, para a gente poder falar das coisas de Deus. Meus irmãos, o contexto aqui para vocês entenderem, é que Deus ele estava sempre com o seu povo, mas fazia 400 anos que Deus não fazia uma visita especial ao seu povo. O último profeta do Velho Testamento que escreveu a Escritura foi o profeta Malaquias. E Deus, ele falava com eles através da Escritura, obviamente, nós vimos isso a semana passada, mas fazia 400 anos que Deus não fazia uma visita especial para o seu povo. Deus ficou meio que em silêncio, como de uma visita extraordinária. E agora, meus irmãos, estaria no tempo de Deus cumprir as suas promessas, através de João Batista. Deus, ele tinha prometido no livro de Malaquias, que chegaria um tempo que ele enviaria um profeta, e um profeta no mesmo espírito de Elias. Calma que vocês vão entender isso. Então Deus, chegou o tempo dele visitar o seu povo e dele cumprir as suas promessas que ele tinha prometido na história da redenção. E aqui a gente percebe que eram tempos difíceis. No versículo 5, fala que era nos dias do rei Herodes. O rei Herodes foi um dos reis mais... rei da Judeia, né? Do Império Romano, foi um dos reis da época mais duros. Um rei sanguinário, um rei mau. Então, politicamente, era um tempo difícil para o povo de Deus. Era um tempo de opressão civil, opressão governamental sobre o povo de Deus, sobre os judeus. Mas era também um tempo de frieza espiritual. Você vê depois, quando Jesus ele vai exercer o seu ministério, os fariseus, os escribas, era um tempo de frieza espiritual, então era um tempo muito difícil que o povo de Deus estava vivendo. Opressão governamental, frieza espiritual. Mas a gente vai ver aqui essa noite, meus irmãos, que mesmo em tempos ruins, mesmo que tudo pode ir mal no nosso tempo, na nossa geração, é possível ser fiel a Deus. A gente vê aqui um casal sendo apresentado para nós. Qual é o nome deles? Zacarias e Isabel. E eles eram sacerdotes, e eu diria que eles eram sacerdotes com pedigree. Porque não só todo sacerdote naquela época ele devia vir da linhagem de Arão, mas vai dizer que até a mulher de Zacarias, no versículo 5, ela era também das filhas de Arão. Então era um casal com pedigree sacerdotal, não só o homem, mas também a mulher. Mas a gente percebe que mesmo em tempos difíceis, esse casal, eles não tinham só um pedigree espiritual, eles tinham um coração diante de Deus. Vai dizer, meus irmãos, no versículo 6, que ambos eram justos diante de Deus. Obviamente que ninguém é justo, é justificado por causa das suas boas obras. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, mas quando vai falar que eles eram justos diante de Deus, é que eles eram homens, um casal que vivia diante de Deus de uma forma íntegra. Essa palavra diante de Deus é aquela palavra latina que nós falamos corandel, talvez você já ouviu,
que é que tudo que nós fazemos é diante de Deus. O culto é diante de Deus. Amanhã você vai sair para trabalhar diante de Deus. Você vai sair para cuidar da sua casa diante de Deus. Então esse casal, eles eram íntegros e viviam de forma justa diante de Deus. Era alguém que Deus olhava dos céus. Imagina você receber mais ou menos um elogio desse. E Deus olhava dos céus e falava assim: esse casal me agrada. Esse casal é justo diante de mim. Imagina Deus falar isso para você. Esse casal me agrada. E vai dizer que eles agradavam a Deus porque eles eram irrepreensíveis em todos os preceitos e em todos os mandamentos de Deus. O versículo 6 fala: irrepreensíveis em todos os preceitos e em todos os mandamentos de Deus. Veja, meus irmãos, que sempre Deus ele atrela pessoas que lhe agradam com a obediência aos seus preceitos e mandamentos. Obviamente que não é uma obediência mecânica, sem coração, mas Deus ele nunca atrela uma pessoa que agrada a Ele sem falar que essa pessoa obedecia os preceitos e obedecia os mandamentos. Deus atrela agradá-lo com obediência à sua palavra. Meus irmãos, naquela época os preceitos na velha aliança eram vários rituais religiosos, eram vários ritos para poder cultuar a Deus na velha aliança. Como aqui vocês vão ver agora mesmo, tinha que levar um incenso ao santuário para que as orações do povo fossem recebidas. Então tinha vários preceitos na velha aliança de como cultuar a Deus. E os mandamentos, que eles também eram fiéis, eram os mandamentos em relação aos 10 mandamentos. Os preceitos da lei de Deus, eles estão mais no livro de Levíticos e Números. Os mandamentos da lei de Deus estão no livro de Êxodo e Deuteronômio. O Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés. E diz que esse casal, eles eram irrepreensíveis em tudo isso. Hoje, meus irmãos, o nosso culto ele é muito mais simples do que na velha aliança. Como era naquela época, incenso, o sacerdote aqui, ele tinha que levar incenso para um local sagrado. E não sei se você percebeu no versículo 10, enquanto ele entra no santuário, o povo fica do lado de fora orando. Tinha rituais de purificação, tinha sacrifício pelos pecados, tinha vários preceitos na velha aliança. Hoje na nova aliança é muito mais simples. E há bem menos preceitos, mas há preceitos para cultuar a Deus. Hoje os preceitos para o nosso culto a Deus é aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. Teve orações, teve louvor, está tendo palavra, em dias oportunos aos sacramentos, batismo e ceia. É muito mais simples na nova aliança, mas na nova aliança não deixa de ter preceitos, e isso não é religiosidade, isso é mandamento de Deus, é quais são os preceitos que Ele quer que nós cheguemos diante dEle. Ele quer que nós cheguemos diante dEle com louvor, com oração, ouvindo a palavra. Esses são os preceitos na nova aliança. É interessante que no versículo 10 fala que o povo, a multidão, permanecia do lado de fora orando. O sacerdote entrava do lado de dentro do santuário, mas o povo ficava do lado de fora. Isso na velha aliança. Qual a diferença para a nova aliança agora? Todo o povo agora está do lado de dentro. E o sacerdote agora que leva as nossas orações com incenso perante a Deus é quem? O Senhor Jesus Cristo. O culto na nova aliança é muito mais simples, é muito mais inclusivo, todo mundo está dentro. Tanto que esse lugar aqui, às vezes eu fico até pensando, como que eu chamo esse lugar? Porque não é o altar. Porque não é um palco, eu não estou aqui me apresentando. Porque se nós chamássemos isso aqui de altar, poderíamos chamar então todo esse espaço aqui de altar. Porque na nova aliança, nós oferecemos para Deus sacrifícios de louvor. Hebreus 13:15. Então, se pudéssemos chamar algum local de altar dentro da igreja, seria toda a igreja. Porque todos aqui estão oferecendo para Deus sacrifícios de louvor, de lábios que confessam o seu nome. Meus irmãos, se pudéssemos chamar de altar também,
Romanos 12:1 diz que nós devemos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Então o altar na nova aliança é o seu corpo, você oferecer a sua vida para a louvor e a glória de Deus. Então perceba, meus irmãos, que embora muito mais simples, há preceitos na nova aliança, e esses preceitos para cultuar a Deus, agrada a Deus, afinal foi Ele que prescreveu. Como aquele casal agradava a Deus obedecendo os preceitos de culto na velha aliança, nós devemos agradar a Deus obedecendo os preceitos de culto na nova aliança. E ainda bem que é muito mais simples, né? E ainda bem que ninguém fica do lado de fora. Sobre os mandamentos, da mesma maneira, ninguém agrada a Deus sem obedecê-lo. E os mandamentos aqui descritos é a lei moral de Deus, na qual nós resumimos nos 10 mandamentos. O próprio Senhor Jesus disse em João 14:15, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então não tem como agradar a Deus sem obedecer os preceitos e os mandamentos do Senhor. Mas aqui, irmãos, tem algo interessante para a gente começar a refletir. Um casal tão fiel a Deus. E um casal fiel a Deus não está isento de problemas e de contrariedades na sua vida. Qual que era o problema deles? Esterilidade da sua mulher. Veja que ser fiel a Deus, obedecer os mandamentos de Deus, não isenta ninguém de não ter coisas agradáveis na sua vida, não isenta ninguém de sofrer. Porque não ter filhos naquela época era um sofrimento, irmãos. Era um problema social. Tanto que aqui, diz que Zacarias ele está trabalhando, já sendo um homem idoso. Eu estava vendo um sacerdote naquela época, ele aposentava com 50 anos. Ele começava com 25, o seu trabalho sacerdotal, ele ficava 5 anos como trainee, digamos assim. Daí ele começava com 30 oficialmente, e com 50 anos ele aposentava. E daí que parece que ele está trabalhando ainda, porque naquela época eram os filhos que eram responsáveis pela aposentadoria dos pais. Então, como ele não tinha filho, ele tinha que continuar trabalhando o seu trabalho de ofício sacerdotal. Era um problema, meus irmãos, na mentalidade religiosa daquela época. Porque naquela época, eles imaginavam que a bênção de Deus é uma família grande, com muitos filhos. Tanto que vários salmos, vários textos da Bíblia vão falar isso. Então, na mentalidade judaica, eles pensavam assim, se não tem filhos, é castigo de Deus. Então, imagina a pressão daquele casal, sendo julgados por não ter filhos, o problema deles já na terceira idade, tendo que trabalhar ainda para o seu sustento, porque não tinham filhos para sustentá-los. Imagina, meus irmãos, a pressão sobre aquela mulher, porque o propósito de vida das mulheres naquela época era gerar filhos. Tanto que ela vai falar no versículo 25, que quando ela tem um filho, ela fala no final, o Senhor me fez ao contemplar para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Aquele casal era envergonhado na sociedade. Aquele casal sofria as mazelas por não ter um filho. Mas mesmo assim, meus irmãos, mesmo assim, Zacarias está fazendo o quê? Cumprindo o seu turno sacerdotal. Mesmo assim, ele está fazendo o que Deus mandou ele fazer, bem feito. Veja que ele entra no seu turno de serviço. Olha o versículo 5, fala que ele fazia parte do turno de Abias, que era o líder. E no versículo 8 fala, e aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdote diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio. Aqui é muito interessante. Veja que ele está cumprindo o seu turno, ele está trabalhando, ele continua servindo a Deus, embora a sua vida não está nada bem. Embora a sua mulher está sendo envergonhada, ele continua cumprindo o seu turno. Naquela época, meus irmãos, um sacerdote, ele trabalhava em média, o seu turno era 2 semanas por ano. Era muito pouco, porque tinha cerca daquela época de 20 mil sacerdotes. E daí, naquele dia, aconteceu um sorteio, porque eram muitos sacerdotes, e entrar dentro do santuário era um privilégio, todo mundo queria. Entrar no santuário era o local mais santo, era uma honra para um sacerdote entrar naquele lugar que o povo não podia entrar.
local da santidade de Deus, da presença de Deus, no templo, no tabernáculo. E daí eles faziam um sorteio para ver quem que ia entrar, porque todo mundo queria entrar. Meus irmãos, um sacerdote bem sortudo, ele tinha a oportunidade talvez de entrar 2 vezes no templo durante toda a sua vida. Mas aquele dia aprove a Deus que Zacarias, a sorte caísse sobre ele. E disse que ele tinha entrado no templo para exercer o seu serviço, e ele levava um incenso. Enquanto o povo orava do lado de fora, ele levava um incenso aromático. Isso está lá em Êxodo, capítulo 30, versículos 7 e 8, onde Moisés recebeu a lei de Deus e mandou fazer. Aquilo simbolizava o quê? As orações sobem, elas sobem como um aroma suave e agradável a Deus. Enquanto o povo ora do lado de fora, o sacerdote leva as orações do povo. Olha lá, Arão queimava o incenso aromático sobre o altar cada manhã, quando preparar as lâmpadas o queimara. 8. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas o queimara, será incenso contínuo diante do Senhor de geração em geração. De manhã e tarde, o sacerdote entrava no santuário com incenso aromático, e isso eram as orações do povo que eram recebidas diante de Deus. De geração em geração, centenas de anos isso sendo feito. Mas agora caiu o turno, caiu a sorte de Zacarias. Veja, meus irmãos, a importância de fazer sempre o melhor e com fé e com expectativa. Porque Zacarias aproveita a oportunidade de estar naquele lugar, e ele apresenta também a sua questão diante de Deus. Ele não apresenta só as orações do povo. Tanto que no versículo 13, a parte A, quando o anjo fala com ele, o anjo fala para ele assim: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Zacarias pensou assim: talvez eu nunca mais vou voltar nesse lugar. Eu não vou perder a oportunidade de colocar a minha causa, a minha questão diante de Deus. Vocês estão entendendo? E daí ele entra no santuário, ele colocou a sua questão diante de Deus. Meus irmãos, e daí quando a nossa oração encontra a vontade de Deus, Zacarias queria um filho e ele era incapaz. E quando a nossa oração encontra aquilo que Deus quer fazer, Deus queria trazer um profeta que antecedesse Jesus. Quando a nossa incapacidade encontra o poder de Deus, quando a nossa oração encontra a vontade de Deus, o que acontece? Milagre. O anjo aparece para ele, chamado Gabriel, e fala para ele: não tenha medo. A sua esposa vai dar à luz um filho e o nome dele é para colocar de João. Vocês estão entendendo? A incapacidade humana, quando encontra o poder de Deus, a oração de um servo de Deus, quando encontra a vontade de Deus, é milagre na certa. O anjo aparece para ele, fala em voz que ele entende. Interessante que cerca de 30 vezes aparece um anjo na Bíblia. E sempre que apareceu um anjo na Bíblia, ele falou numa língua que as pessoas entendessem. Um anjo não vai ficar aparecendo por aí, à torta e à direita não, e falando uma língua que as pessoas não entendem não, tá? As pessoas entendiam a voz dos anjos. Meus irmãos, Zacarias aproveitou a oportunidade de estar no santuário. Ele aproveitou a oportunidade. Então eu pergunto para você que está aqui nesse culto desde o começo: você já aproveitou a sua oportunidade hoje? Nós tivemos louvor, nós tivemos algumas orações. Você já entregou a sua causa diante de Deus hoje? Irmãos, perceba uma coisa: era um dia ordinário, mais um dia no serviço sacerdotal que era feito de geração em geração, desde os tempos de Moisés. Era mais um dia no turno de um sacerdote. Ele servia a Deus tantos anos. Nada tinha acontecido na sua vida, era mais um culto ordinário, era mais um culto simples, como um culto de domingo hoje. Mas ele fez daquele dia ser um dia extraordinário. Algo extraordinário aconteceu. Meus irmãos, todo domingo, no culto solene, você é sorteado para entregar o incenso ao Senhor. Porque na nova aliança vai dizer, meus irmãos, que todos nós somos sacerdotes.
Hoje nós estudamos de manhã em 1 Pedro 2,9, que fala que nós somos um povo, uma geração de sacerdotes. Na nova aliança, Jesus é o sumo sacerdote e todo o povo de Deus, todo crente no Senhor Jesus pode chegar diante dele. Todo culto ordinário, meus irmãos, você está sendo sorteado para entregar incenso a Jesus. Você está sendo sorteado para estar aqui e entregar as suas causas perante Deus. Orações e louvores que agradam a Deus. Eu diria, parafraseando para nós na nova aliança, todo domingo é o seu turno de exercer o seu sacerdócio. Estão me entendendo? Todo domingo é o seu turno de exercer o sacerdócio. O problema é que tem muita gente que falta no seu turno, né? E não vem no culto. E pode perder uma grande oportunidade. Porque, ei, meus irmãos, deixa eu falar para vocês, um dia desses, qualquer dia desse, qualquer culto simples, ordinário, como nós estamos fazendo aqui hoje, numa simples oração, num simples culto, Deus pode transformar o pranto do seu povo em alegria. Versículo 14, o anjo vai falar para ele, você ficará alegre e feliz. Deus pode, meus irmãos, numa simples oração que você faz nesse culto, durante as orações, durante o louvor, durante agora em espírito na hora da pregação, uma simples oração, num dia ordinário, se encontra a vontade soberana de Deus, a sua incapacidade, encontra o poder de Deus, um milagre pode acontecer. Você tem que vir para cada culto como se fosse o seu turno, a sua última oportunidade. Deus pode trazer vida na esterilidade de uma mulher. Deus pode trazer vida espiritual na vida de um morto espiritual. Deus pode mudar a rota de alguma coisa nesse culto, na sua vida, na vida de um familiar. Eu não sei. Deus pode fazer o que Ele quiser. Então venha para o seu turno, todo culto, com expectativas. Mesmo que seja um culto muito simples. Porque todo culto, algo extraordinário pode acontecer. Basta Deus querer. Basta a gente vir com expectativas. Eu preparando essa mensagem, eu lembrei de um dia extraordinário nessa igreja. E um dia muito duro, muito difícil, quando nós fizemos o culto fúnebre da Lei, a mãe da Emília. E aquele dia, um dia difícil, uma quarta-feira fria, a igreja chorando, a igreja lamentando. E eu vim para o culto como eu faço todo culto. Me preparei, orei, preparei a palavra. E aquele dia foi um dia extraordinário. Tanto que as pessoas falavam para mim, pastor, em algum momento eu achava que ela ia ressuscitar. Pela presença de Deus. Por aquilo que Deus estava movendo no nosso meio. Pela impactante palavra do Senhor. Daí você fala assim, o que você fez naquele dia de extraordinário? Nada. O que eu faço todo domingo. Oração, preparação e vim para cá com uma grande expectativa. Meus irmãos, aquele dia era um dia simples no turno do sacerdote. E se tornou o grande dia da vida dele. Porque, meus irmãos, Deus cumpre a sua palavra. Ele havia prometido ao profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 5 e 6. Ele prometeu, põe lá para mim, por favor, o profeta Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, que um dia viria alguém como Elias na pessoa de João Batista. A promessa de Deus era, eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos filhos aos pais, dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, e para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Aqui quando o anjo aparece para Zacarias, no versículo 17 ele fala, e irá diante do Senhor como no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Não é que João é a reencarnação de Elias não, tá? Isso não existe, reencarnação. Quando fala que viria no poder de Elias, é que viria na mesma autoridade. Elias foi um profeta muito
intrépido, muito ousado. E João foi como Elias, um profeta cheio da autoridade de Deus, um profeta cheio de autoridade de Deus. Deus então está aqui num dia simples de culto, cumprindo as suas promessas de visitar o seu povo. Porque João foi super importante para preparar o caminho do Senhor. Meus irmãos, versículo 15 fala que João teria uma vida santa, que ele não seria dado a bebida, mas em contrapartida ele seria cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo falou a mesma coisa para nós, em Efésios capítulo 5, 18 e 19. Ele fala para a gente não se embriagar com vinho, mas que a gente seja cheio do Espírito Santo. Ou seja, era um homem que teria vida santa, que não seria embriagado com bebida, mas que um homem que seria cheio do Espírito Santo. E diz que o seu ministério, meus irmãos, seria marcado por conversão e um alinhamento do povo à vontade de Deus. O ministério dele seria marcado por conversão e por um alinhamento do povo de Deus à vontade de Deus. Os pais iam voltar para os filhos, os desobedientes iam voltar à prudência, e Deus ia preparar através dele um povo preparado para o Senhor. Isso é o que Deus espera de nós hoje também. Deus espera de nós que nós sejamos homens cheios do Espírito Santo e que não sejamos dados ao vinho. E Deus espera de nós que a mensagem da palavra de Deus tenha o mesmo efeito em nós. Reconciliação de pais e filhos e pais, mudança de vida e uma integridade, uma junção, nos juntar à igreja, ao povo de Deus. Deus espera tudo isso de nós. Eu lembro um amigo meu, ele falando da sua conversão, e quando ele converteu, ele fala assim: Gabriel, eu não amava os meus pais. Eu tinha respeito, eu os honrava, mas eu não os amava. E daí ele fala: e quando o Espírito Santo me convenceu do meu pecado e da obra de Cristo, instantaneamente eu passei a amar os meus pais. E hoje eu amo os meus pais. Ou seja, o profeta também traria isso, uma reconciliação familiar. A sua mensagem traria um abandono do pecado e uma vida santa diante de Deus. E a sua mensagem traria um povo preparado ao Senhor. As pessoas iam se unir ao Senhor. João foi um homem, se vocês vão ver nos próximos capítulos, com uma mensagem dura de arrependimento. Porque ele tinha autoridade, assim como Elias teve antigamente. Meus irmãos, Zacarias não é diferente da gente. Ele dá uma duvidada. Olha o versículo 18. Então Zacarias perguntou ao anjo: como poderei ter certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Veja que mesmo homens fiéis a Deus, eles são como a gente, de olhar as circunstâncias e não crer na palavra de Deus. Qual que era a circunstância? Ele é idoso, sua esposa já passou da menopausa. Como que vai nascer um menino? Não acreditou na palavra de Deus, pediu um sinal. O anjo dá um sinal para ele, mas ao dar um sinal, o anjo disciplina ele. No versículo 20, o anjo responde para ele: todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Cuidado para querer sinais de Deus, que o sinal pode vir com uma disciplina. Ele foi disciplinado, ele ficou mudo, ele ficou sem falar. Talvez ele foi aquele que inventou o teatro de pantomima. Já viu pantomima? Você não fala nada, você só faz gestos. Ele estava demorando no santuário. O povo já incomodado do lado de fora, por que ele está demorando tanto? E ele sai sem conseguir falar, fazendo os gestos. E daí o povo percebe, ele teve uma visão de Deus. Nos mostrando que nós devemos sempre crer na palavra de Deus, meus irmãos. Lembrando da semana passada, como que nós temos certeza das coisas que Deus nos fala? Pela Escritura. Hoje achei interessante, perguntei para um jovem: você tem certeza da sua salvação? Ele falou assim: tenho. Que bom, por quê? Porque a palavra de Deus diz
que se eu crer em Jesus, eu sou salvo. Falou, muito boa resposta. Ele crê naquilo que a palavra de Deus diz sobre a salvação dele. Então, se a palavra de Deus diz que naquela época era um anjo falando, hoje é a palavra de Deus escrita na nossa mão, creia. Não pede um sinal, não. Porque o sinal pode vir acompanhado de disciplina. Meus irmãos, isso foi um acontecimento maravilhoso na história da redenção. Nos mostrando que Deus é fiel e Deus não se esquece da sua aliança. Deus ficou sem uma aparição extraordinária durante muitos anos, mas Deus não se esqueceu nunca da aliança com seu povo, como fala Salmo 105, versículo 8. Deus é fiel e não se esquece da aliança que Ele tem com o seu povo, e Ele visita o seu povo. Que nós devemos e podemos ser fiéis a Deus também nós vimos hoje, mesmo num tempo de frieza espiritual, mesmo num tempo de opressão política. Às vezes eu percebo que os irmãos estão preocupados demais com política. Nós estamos estudando o livro de Esther aqui de manhã e há muito comentário, preocupação com a política. E esquecendo que a nossa preocupação deve ser, em primeiro lugar, em sermos fiéis a Deus. Deixamos a política em lado secundário. Porque aqui a gente vê um casal vivendo nos tempos difíceis de Herodes, um tempo de opressão, mas um casal fiel a Deus, mesmo num tempo de opressão e num tempo de frieza espiritual. É possível. É possível sermos irrepreensíveis nos preceitos, porque um dia desses, a sua oração pode ser ouvida e Deus faz um milagre. Qualquer dia desse. Deus pode fazer uma visita especial a você. Nesse culto, no dia 27, domingo que vem, no dia 3 de agosto, domingo que vem, venha para o seu turno com grandes expectativas. E não nos esqueçamos que João, ele viria para vir adiante do Senhor. Adiante é na frente. Ele veio para preparar o caminho para o Senhor Jesus. Hoje todo pregador é uma espécie de João. Nós não estamos preparando mais o caminho para a primeira vinda de Jesus, mas todo pregador hoje ele é uma espécie de João, que ele está preparando o povo de Deus para a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Pregando a mesma coisa: reconciliação familiar, mudança de vida e agregamento à igreja. A mensagem de João deve ser a mensagem que você deve ouvir sempre nesse púlpito. E se eu estiver saindo fora disso, você deve me lembrar. A mensagem é sempre: arrependa-se, converta-se, se prepare para a vinda do Senhor. Mesmo que nós precisamos, como João, perder a cabeça por causa da verdade. Porque hoje nós não vamos receber a visita de um anjo só apenas. A Bíblia fala que quando Jesus volta, em Mateus 24, 30 e 31, ele aparece, mas ele aparece com muitos anjos. Portanto, se prepare para a vinda do Senhor. Portanto, venha para o seu turno com grandes expectativas. E se você não aproveitou a oportunidade de entregar incenso no santuário, de entregar a sua petição diante de Deus, eu vou te dar um tempo agora para você fazer isso. Porque vai que hoje Ele quer te fazer uma visita especial. Vai que hoje o poder e o milagre de Deus encontram um pecador que ora arrependido e que confia em Deus. Vai que hoje algo extraordinário acontece na sua vida. Você crê nisso? Então ore agora sobre isso. Esteja orando. Entregue a sua causa ao Senhor. O que está estéril na sua vida? O que você precisa de um milagre na sua vida?
Nos altos montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver. Cantarei desse amor pra sempre, viverei esse amor. Nos altos montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a